Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor nos vários cursos que nós temos aqui de informática e também nos cursos de geografia. Na aula de hoje eu vou passar para vocês uma aula extra, porque eu preciso mostrar o processo de instalação de uma ferramenta que é útil para alguns trabalhos que a gente vai fazer e alguns trabalhos que nós fizemos, ela também pode ser utilizada. Então, caso você precise de um servidor web, é interessante que você tenha, por exemplo, o Apache instalado na sua máquina. Você pode instalar o Apache num pacote de programas que pode ser o XAMPP ou XAMPP, como algumas pessoas falam, pode ser o AMP, o LAMP, o Vertrigo, existem várias ferramentas dessas. Eu fiz a opção aqui, eu tenho já instalado na minha máquina o AMP, só que ele é uma plataforma específica para o Windows. Então, caso você trabalhe com Linux ou Mac, existe a possibilidade de você usar o XAMPP. Tem o XAMPP para o Windows, tem o XAMPP para Linux, e tem o XAMPP para macOS. Então eu vou aqui na opção apachefriends.org. É só você pesquisar por download XAMPP e acessar esse link conforme está aqui. Eu vou deixar o link na descrição. A gente tem aqui opções para que a gente tenha o Apache instalado com PHP. Então aqui a gente tem as versões 7.3, 7.4 e 8 do PHP. Eu particularmente tenho o curso do PHP 7, que a gente nem usa o servidor web Apache, a gente usa o próprio servidor embutido do próprio PHP. E quando você vier aqui baixar, você pode fazer a opção pela versão 8 ou pela versão 7.4. Eu vou fazer a opção pela versão 7.4. Vou clicar aqui em baixar 64 bits, porque o meu sistema operacional é o Windows 10 na versão de 64 bits. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo o instalador. O processo de instalação vai demorar de acordo aí com a velocidade da sua internet. O link aqui de casa ele não é tão lento, então ele vai demorar alguns minutinhos aqui, ou então alguns segundinhos. O processo é relativamente simples. Por que eu vou usar o XAMPP? Porque para trabalhar com uma ferramenta como o P5 é uma lib, é uma biblioteca que a gente usa para poder trabalhar com interfaces gráficas, fazer jogos, designs. Então é uma ferramenta bem interessante. Você pode utilizar o próprio editor online que ele tem, bem como você pode utilizar um servidor local para que você possa utilizar os vários recursos que existem nessa lib. Então aqui na minha área de trabalho eu tenho aqui um instalador. Então eu posso clicar com o botão direito, executar como administrador, ou simplesmente eu posso dar dois cliques para poder executar, porque a minha conta aqui é de administrador. Então inicialmente aqui ele dá uma mensagem que é interessante você desativar o seu antivírus, né, caso ele esteja ativado. Então eu posso clicar aqui com o botão direito na minha opção de antivírus e desativá-lo antes. Então deixa eu só mudar a posição aqui da minha câmera para que eu venha aqui na minha opção de antivírus para poder desativá-lo. Então eu vou tirar aqui a proteção do meu antivírus. Quando você faz a instalação de algumas aplicações, se o seu antivírus estiver ativado, ele pode interferir no processo de instalação, porque você vai instalar alguns serviços e esses serviços eles podem ser serviços sensíveis do sistema, que aí se você tiver com o antivírus instalado ou o firewall instalado, configurado, ativo, pode dar algum bug. Então basicamente aqui eu vou confirmar aqui a continuação da instalação. Deu só uma mensagem de aviso. Welcome to XAMPP Setup Wizard. Então aqui é o nosso assistente de instalação. Na primeira tela eu vou clicar aqui em Next, que é próximo. Aqui eu vou habilitar o que é que eu quero instalar. Eu não sou obrigado a instalar todos esses recursos. Então Tomcat é usado lá pelo Java, o FileZilla é um servidor de FTP, tá? Você não é obrigado a instalar todos esses recursos. O Mercury Mail, então se você quisesse, você poderia desabilitar essas opções aqui. O Perl você pode deixar habilitado, caso você queira. O PHPMyAdmin é interessante, caso você venha utilizar o PHP. E esse Fake SendMail e o WebLize também não são obrigatórios de você deixar habilitados. Então, em princípio, o meu foco principal não é utilizar SendMail nem o WebLizer, tá? Caso eu queira utilizar o XAMPP ou o XAMPP com MySQL, PHPMyAdmin e PHP, ou só a parte do Apache, então essa configuração aqui seria interessante para a gente, então ela fica mais enxutinha. Vou clicar aqui em Next. O meu XAMPP vai ser instalado na minha unidade C, que é a minha unidade raiz. Eu recomendo que você deixe na pasta XAMPP
pode ser na unidade C ou na unidade D do seu computador, caso você tenha unidade D, unidade E. É importante você deixar dentro de uma pasta raiz. O nome dessas pastas tem que ser preferencialmente em letras minúsculas, sem espaço, sem acento e sem ser cedilha. E se você quiser inventar de colocar nomes bem diferentes, para separar uma palavrinha e outra, prefiro utilizar o traço ou o underline. Isso para o nome de pasta, tá? Nome de diretório. Mas deixa aqui champ na unidade C que vai ficar tranquilo. Next. Aqui no nosso idioma, observem que só tem English e Deutsch, que é alemão. Então acredito que o English é mais próximo da gente entender do que Deutsch, que é alemão. Clique aqui em Next. Aqui basicamente só vem aqui um aviso pra gente. Aqui ó, Learning more about Bitnami for SAM, ou SAM. No caso você queira ler mais, você pode marcar aqui. No caso eu vou só desmarcar, eu não quero ler mais. Next. Ready to install, ou seja, pronto para instalar, né? Vou clicar aqui em Next. Welcome to SAM, ou Welcome to XAMPP. Tá, pessoal, meu inglês é meio tabajara, demora um pouquinho para entender. Às vezes nem eu mesmo entendo. Ele vai basicamente descompactar os pacotes de arquivos e depois vai iniciar o processo de instalação. Eu vou dar uma pausa no vídeo e depois a gente retorna. Após a instalação, aqui olha, completamos o assistente de configuração. Aqui, do you want to start to control panel now? Ou seja, você deseja iniciar o painel de controle agora? Você pode deixar marcado aqui, finish, finalizar a instalação e abrir o painel de controle do XAMPP ou XAMPP. É um íconezinho laranja que aparece aqui embaixo na sua área de notificações da barra de tarefas do Windows. Então aqui ele vai aparecer algumas mensagens para você. Como eu já tinha o AMP Server instalado, então provavelmente ele deve ter dado aqui algum conflito na parte aqui do MySQL ou algum outro serviço. O foco principal para a gente é aqui com o módulo do Apache, que é o nosso servidor web. Então, se você quiser utilizar um servidor web com XAMPP, basta você startar o serviço do Apache. Então, basta você vir aqui em Apache, no Service Apache, clicar aqui em Start. Ao clicar em Start, ele vai iniciar, ou seja, ele vai começar a rodar o Apache. Se apareceu aqui verdinho, é sinal de que está funcionando o seu servidor web. Então, lá no seu navegador, geralmente quando a gente digita localhost, é que a gente consegue abrir a nossa máquina local, ou seja, o nosso servidor web local do Apache. Tudo bem? No próprio painel de controle, você tem aqui o botão do admin e o botão de config. Se você clicar aqui em admin, ele abre exatamente essa tela do seu dashboard. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos lá na unidade C do meu computador, lá na pasta do XAMPP ou XAMPP. Você tem aqui o seu XAMPP que foi instalado e nele especificamente a pasta que importa para a gente é essa pasta chamada htdocs, ou seja, é dentro dessa pasta htdocs que você tem que colocar os seus projetos web. Então, se você for criar um projeto web, um jogo, por exemplo, então você cria uma pasta aqui chamada jogo. Essa pasta jogo que está dentro aqui da pasta htdocs, ela vai poder ser acessada lá no seu localhost. Então, se você digitar agora localhost/jogo, você consegue acessar ela pelo seu servidor web Apache. Então, lembrem-se, qualquer projeto que você for iniciar, crie uma pasta para o seu projeto, seguindo aquelas regras básicas lá de web, sem espaços, sem acento, sem cedilha. Se você quiser colocar nomes compostos, nome, tracinho, ou nome, underline, prefira trabalhar com essas regras de nomes, porque isso aí vai facilitar muito o seu trabalho e o seu serviço. Caso você queira parar o seu servidor web, basta você clicar aqui em Stop. Nas próximas aulas a gente vai iniciar alguns projetos e eu não quero utilizar o servidor web lá do próprio serviço. Eu quero utilizar um servidor web local, para a gente não ficar dependente completamente da internet, porque às vezes a gente tem que desenvolver, precisa programar, mas é em algum local que a gente não está com acesso à internet. Então, para isso, a gente tem que ter um servidor web
local para que a gente possa digitar os nossos códigos, fazer os testes ali tudo tranquilo, sem precisar e depender de uma infraestrutura completamente ligada e conectada à internet. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nós vimos hoje como fazer o processo de download e instalação de um servidor web como o Champ. Nas próximas aulas a gente vai iniciar novos projetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!